gente começa mais uma edição do Utilidade Pública. Uma ótima semana para você e muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre as eleições. Aqui com a gente o coordenador de planejamento do TRE, Marcelo Gerard. Muito obrigada pela presença no Utilidade Pública. É um prazer, Dânia, estar aqui passando essas informações para os seus telespectadores. E a ideia é, para quem está em casa, é a gente tentar esclarecer algumas dúvidas que foram enviadas, algumas dúvidas mais comuns para esse período das eleições. Eu queria começar, Gerard, pela, acho que é a principal mudança para essa campanha eleitoral desse ano, que é relacionada ao financiamento. Isso, essa mudança foi muito interessante e já no final de 2015 foi aprovada a legislação que proibiu o financiamento de campanha através de empresa. Então, pessoa jurídica não pode contribuir para a campanha eleitoral. Essa foi a vedação que visou, na verdade, uma melhor concorrência, a possibilidade de os candidatos concorrerem mais em pé de igualdade, né? E aí vem a dúvida. Geralmente quando você fala assim, olha, a empresa não pode mais financiar a campanha, não pode fazer mais aquelas doações, muita gente, de forma equivocada, avalia da seguinte forma, que são aquelas empresas maiores ou empresas ligadas a marketing, a publicidade, ou empresas que possam vir prestar algum tipo de serviço para o poder público. A empresa pequena, aquela pessoa que tem uma microempresa, também está nessa modificação? Muito interessante a pergunta, porque é uma dúvida recorrente. Qualquer tipo de empresa, pode ser uma empresa pequena na esquina, pode ser uma empresa multinacional, não importa o tamanho da empresa. A pessoa jurídica não pode contribuir para a campanha eleitoral. Então, independe do tamanho, de quanto ela recebe, de quanto ela tem de patrimônio, isso não vem ao caso. Mas aí o dono da empresa, tá? O empresário, ele quer fazer essa contribuição como pessoa física, pode? Sim, aí já é outro caso. A pessoa física, ele pode e quando sente realmente o interesse de participar, ajudando os candidatos aos quais eles estão ligados, né, as pessoas estão ligadas, pode sim, a pessoa física pode fazer sua doação. Existe uma legislação específica para isso que determina os limites também. Lógico, deve haver um limite para a doação de pessoa física, também para resguardar a concorrência, resguardar a igualdade, não é, durante o pleito. A pessoa, mesmo que esse empresário, ele seja dono de uma empresa que já preste serviço para o poder público, isso independe? Sim, a pessoa, como a pessoa física, independe da atividade profissional dela. O importante é a renda dessa pessoa, porque é a partir da renda que vai se verificar o máximo que ela pode fazer de doação. Entretanto, independente de ela ser funcionário público, de ela ter uma empresa que preste um serviço aos órgãos públicos, ela pode fazer a doação como pessoa física. Uma outra modificação, claro, que aí está todo mundo sabendo, as pessoas, a essa altura do campeonato, em anos anteriores, a gente já estava aí vendo a campanha nas ruas. Uma outra questão, outra modificação, foi em relação ao período mesmo para os candidatos, assim, iniciarem na prática a campanha. Muito interessante, porque agora a legislação diminuiu o período de campanha eleitoral e nós tínhamos 90 dias de campanha, hoje nós só temos 45 dias. Então, a partir do dia 16 de agosto é que se iniciam as campanhas e é o marco para as propagandas eleitorais. Diminuiu-se, então, a campanha eleitoral pela metade. O interessante, Dani, é que também a propaganda de rádio e televisão diminuiu também. Hoje, a propaganda eles são 35 dias e, inclusive, a própria exibição, né, daquela propaganda diminuiu o tempo diário de exposição dos candidatos. E aí, quando você fala, a gente está falando nessa questão das campanhas, quem está em casa, claro, está acompanhando, que a expectativa vai ser muito maior da divulgação nas redes sociais. E, claro, não tem nada que proíba, por exemplo, uma pessoa que vai se candidatar de estar mostrando o que pretende e o que não pretende na prática. Quando é que esses candidatos, ou pretensos candidatos, eles vão de fato poder iniciar a campanha nas redes sociais e de que forma isso vai estar relacionado àquela questão de pedir o voto?
Isso. O marco da campanha é o mesmo para qualquer tipo de mídia, seja televisão, seja internet. É 16 de agosto é que inicia o período de propaganda eleitoral. A campanha feita através de mídia social, internet de uma forma geral, ela é permitida. Você tem os meios para isso, que são os sites do partido, o site do candidato e também nas redes sociais também pode ser feita a campanha no período correto. Entretanto, existe uma coisa muito importante nessa propaganda feita na internet, que é a questão da necessidade de identificação da pessoa que está fazendo a propaganda. Certo. Não é? Não pode ser feita propaganda anônima. Né? Ele colocar lá defendendo o candidato, atacando o outro de forma anônima. Isso não é permitido e deve ser identificada a pessoa que faz a propaganda. Existem algumas pessoas que criam perfis específicos e falsos, inclusive, para fazer determinadas ações na internet e muitas delas ilegais, né? Caso não fosse, seria um perfil que todo mundo saberia quem era. Então, esse tipo de utilização de artifício para propaganda eleitoral, ele é irregular. A pessoa responsável pode estar sujeita, ou está sujeita, na verdade, a multa de 5 a 30 mil reais e o Ministério Público vai estar atuando, verificando essas situações e a própria população, o próprio eleitor, Dânia, pode fiscalizar e denunciar, né? Isso vai ser apurado sem dúvida nenhuma. E aí, de que forma essa denúncia pode ser feita? Não apenas a denúncia de propaganda irregular na internet, mas qualquer tipo de propaganda irregular, o eleitor pode procurar o Ministério Público, entrar em contato com o promotor eleitoral e ali fazer aquela denúncia, seja verbalmente ou por escrito ou até por telefone também, e isso vai ser apurado e verificado. O interessante nesse caso todo é a pessoa coletar prova. Né? Porque muitas vezes depois da denúncia a pessoa exclui o perfil, não tem mais aquela coisa lá divulgada e a gente fica sem, né, possibilidade de provar o ocorrido. Então é bom coletar a prova e apresentar a prova ao Ministério Público para que ele tome providência. E a gente está falando muito nas redes sociais, Facebook, Instagram, mas aí tem uma ferramenta, claro, que é muito utilizada principalmente, vai ser, né, promete ser utilizada nesse período das eleições, que é o WhatsApp. E é possível, por exemplo, flagrar ou fazer um print de algum tipo de conversa em que fique caracterizada a compra de voto? Sim, veja, tudo é meio de prova. Então, o WhatsApp também pode ser meio de prova. Verificado ali o pedido, né, de voto em contrapartida por algum benefício, ou seja, a compra de voto, esse procedimento pode ser comprovado através de uma mensagem de WhatsApp também. As pessoas são responsáveis pelos seus números de telefone, né, e utilizam inclusive o CPF para ter esse número, e é possível distinguir a situação de uma propaganda irregular ou compra de votos, seja lá o que for, através do WhatsApp. E aí a pessoa vai pegar essa prova, como você já falou, vai levar para o Ministério Público, que é quem vai avaliar, porque às vezes é muito tênue, né? Essa linha. Será que aquele candidato ele estava apenas apresentando as propostas ou aquilo ali é um pedido de voto? Isso. Aí, se for fora do período eleitoral de propaganda, um pedido de voto extemporâneo, ele é irregular. Se for pedido de compra de voto, não é? Aí já em qualquer momento, lógico, é irregular. Então, o Ministério Público vai avaliar essas situações, ver se aquela mensagem realmente corresponde a uma irregularidade e vai apresentar uma denúncia, às vezes até criminal, né? Por conta da ação delituosa. A gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo com Marcelo Gerard, mas daqui a pouco a gente volta, 2 minutos, esclarecendo mais dúvidas sobre esse período aí eleitoral.